Fala moçada, tudo bem? Seu tio Ibra falando aqui mais uma vez. Vou falar hoje sobre um assunto polêmico que eu resisti falar até agora, que é sobre a nossa política, nossas eleições que vão acontecer agora. Eu resisti falar até agora por dois motivos principais. Primeiro, porque de verdade, a gente ainda está em cima do muro, ainda não tomamos posição para nenhum lado, porque realmente vocês vão ver que o cenário é preocupante, não tem nada muito bom para a gente escolher. E segundo, porque é complicado esse negócio de tomar partido, as pessoas não têm muita sabedoria para saber separar as coisas e acaba tendo interpretações erradas, mas enfim, não dá pra gente ser omisso mais quanto a isso. As eleições estão chegando, isso aí vai mudar o futuro do nosso país dependendo do que acontecer. Então eu preciso, na medida do possível, tentar ajudar vocês a se posicionar de uma maneira que eu considero inteligente, que eu acho que é de maneira que todo brasileiro deveria se posicionar. Espero que você entenda a mensagem, que passe essa mensagem adiante. Bom, primeira coisa que vocês precisam entender: as eleições atuais, o cenário político atual, ele tem uma particularidade que a gente nunca viu na história das eleições brasileiras, né? A gente está num paradoxo muito grande, né? Numa dúvida em cima do muro para várias coisas muito grande, que nunca existiu tanta incerteza quanto uma eleição como está tendo agora, né? Isso eu digo do cenário como um total. Lógico que já tiveram eleições com mais candidatos com possível chance, cada eleição teve sua particularidade, mas essa tem algumas coisas específicas. Primeira coisa: a gente tem partidos políticos totalmente fragmentados e sem poder de verdade, como era antigamente. Antes a gente tinha os partidos políticos muito bem estabelecidos, fortes um com o outro, com alianças muito bem estabelecidas, e isso estava muito bem definido no mercado, vamos dizer assim, político. Depois que teve toda essa operação Lava Jato, toda essa questão de delações, um briga com um, vai para o outro, a gente viu que os partidos dentro deles mesmos estão extremamente fracos e fragmentados, né? Os grandes partidos aí, PSDB, PMDB, PT, DEM, etc., né? E entre eles também as alianças estão totalmente fragmentadas, virou, desculpa a palavra, mas uma putaria mesmo. Um faz uma aliança com um, que troca pro outro, um delata um, e depois faz aliança com o outro. Não tem mais aquela questão daquela união entre partidos. Eu acho que isso por um lado é bom, né? Dar uma sacudida nisso aí, mexer, porque poder concentrado muito tempo é problemático. E também no poder judiciário, né? A gente viu que como nunca na história, o poder está muito fragmentado. Polícia Federal está de um lado, o Ministério Público de outro, o Supremo Tribunal Federal de outro, o Tribunal Eleitoral de outro lado, enfim, o poder judiciário também totalmente fragmentado, né? Não existe uma relação entre os poderes, uma dinâmica de direção, de pensamento e de opinião, então isso deixa o cenário também totalmente diferente de antes. Outra coisa também que está acontecendo é que a mídia também perdeu muita força, o que é excelente. Até antes de surgir a internet e as redes sociais com tanta força como está agora, quem ganhava uma eleição praticamente era a mídia. Quem a rádio e a televisão quisesse, o rádio e a televisão quisesse eleger, eles elegiam, né? Tanto que o poder estava na mão de Globo, das emissoras aí com o Sarney, que era dono de um monte de emissoras de comunicação, enfim. Eles elegiam quem quisesse. Hoje já não está tanto assim. Por outro lado, tem um problema também que eu vou explicar já já, sobre essa questão dos algoritmos de redes sociais que está deixando as pessoas burras, mas hoje o cenário da mídia enfraqueceu muito, né? E isso muda o cenário dessas eleições também, né? E também o nosso cenário econômico. Por mais que a gente esteja passando por uma recuperação de uma crise grande, a economia deu uma recuperada maior do que se esperava. Hoje, lógico que a gente entrou numa fase agora de turbulência de novo por conta das eleições, por conta do cenário externo econômico que também está turbulento, mas assim, a recuperação da economia veio mais rápido do que se esperava há 2 anos atrás, se você for lembrar disso de verdade, né? Deu sinais de recuperação, a gente está num ciclo econômico de recuperação de verdade. Algumas reformas passaram que ninguém sonhava que fosse passar, né? Algumas ainda estão pendentes e precisam acontecer, por mais que você ache que não, né? Existam opiniões divergentes sobre isso, mas está indo uma recuperação boa, né? Então, como que eu acho que você deve se posicionar quanto a isso diante desse cenário todo? Primeiro, se posicione de uma forma neutra. Se você está muito de um candidato ou muito de um partido, muito do lado de outro, você está assim: eu sou Bolsonaro até morrer, eu sou Ciro Gomes até morrer, eu sou Lula até morrer. Se você está de jeito, provavelmente você está com um pensamento burro, né? Porque todos têm suas vantagens e desvantagens, né? Nenhum é excelente, são todos, alguns com suas vantagens ideológicas, outros com suas vantagens de gestão, outros com sua vantagem de experiência histórica, outros com vantagem. Cada um tem seu posicionamento, suas vantagens e desvantagens, mas não tem nenhum muito bom, né? Sinceramente, dos candidatos que nós temos hoje, infelizmente, dos que têm chances de verdade elegíveis, nenhum é muito bom, né? Todos são preocupantes. Então, assim, seja mais neutro e se posicione de uma maneira a tentar observar
quem que está indo mais em direção que a gente espera mesmo, né? Segunda coisa, cuidado com posicionamento de fato versus discurso, porque assim, infelizmente a nossa população é uma população muito mal educada. E se a pessoa for falar de verdade o que tem que ser feito, ele nunca vai ser eleito, né? Porque o que tem que ser feito são medidas dolorosas no curto prazo, né? Mas que vão gerar frutos no longo prazo. E isso não gera voto, né? No Brasil, principalmente com a população muito mal educada. Então tenta ver os candidatos que estão de verdade olhando para coisas que vão dar soluções de longo prazo, né? Educação, saúde, as reformas que tem que passar, né? É previdência, tem déficit, não tem déficit, etc. Lógico que isso é muito controverso, existem informações divergentes, mas assim, se você for parar para olhar, nós somos uma população que tem uma camada de idoso minúscula, né, e com uma boa parte do nosso orçamento destinado para a Previdência, uma população jovem maior do que a idosa e com uma parte minúscula destinada à educação. Então, assim, essas proporções não tão certas. Tá? Tem que ser menos verba para a Previdência e mais verba para a educação de maior parte da população. Ah, mas eu sou idoso, vai me prejudicar, eu sou adulto, como que eu vou aposentar? Gente, desculpa, mas não é hora de olhar para o nosso bem pessoal, individual. Vamos olhar para o todo e vamos olhar para onde tem que acontecer as coisas, tá? Ah, e por que eu quero educação básica? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu já passei para educação básica, tá? Mas eu quero um país melhor. E isso vai influenciar para todo mundo no longo prazo. E o benefício de todos, inclusive quem pensa em se aposentar, vai ser maior se a gente fizer investimentos certos, tá? Isso eu dei um exemplo só da Previdência, tá? Por mais que você discorde dessa parte, não tem problema, respeito sua opinião. Mas entenda que a gente precisa de candidatos que estejam dispostos a pagar o preço de fazer investimentos de longo prazo, que provavelmente, inclusive, não vai ser ele que vai colher esses frutos, tá? Então isso é uma coisa que poucos candidatos querem fazer, ou talvez nenhum, porque primeiro que não gera votos, não gera reconhecimento, e segundo que o investimento que ele faz hoje não vai ser colhido geralmente no tempo do mandato dele, e outro vai colher e talvez até levar os méritos dele. E infelizmente a gente tem que tentar olhar dessa forma. Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não adianta a gente sonhar, tá? Eleição é uma corrida de Fórmula 1. Não é uma corrida simples que você vai lá e faz uma maratona, corre sozinho e ganha ou não ganha. A eleição parece mais uma corrida de Fórmula 1. Você precisa de uma equipe bem estruturada, você precisa de dinheiro, tá? Infelizmente precisa. Não adianta sonhar do que não precisa, porque precisa. Você precisa de parcerias estabelecidas, você precisa de patrocinadores, etc. Senão não vai ganhar, tá? Você precisa de uma equipe muito bem estabelecida. Não adianta nada você botar o Alonso para correr na Honda, que ele não vai ganhar a Fórmula 1, tá? Se você botar o Alonso na Ferrari ou na Mercedes, talvez ele ganhe, né? É diferente, não tem jeito, precisa de equipe, de uma estrutura em volta. Infelizmente é uma corrida de Fórmula 1 e de longo prazo é uma maratona nesse sentido, tá? Então assim, pessoas falam assim, Joaquim Barbosa, um bom nome. Tá, talvez seja um bom nome, mas assim, sem uma estrutura por trás, o que ele não tem hoje, por exemplo, só estou dando um exemplo, não tem chance de ganhar. Flávio Rocha é um bom nome, talvez seja, mas não tem chance de ganhar. Amoedo, pelo menos até o momento não tem chance. Eu queria que esses caras tivessem chance, tá? Melhor do que os que estão elegíveis até agora. Mas infelizmente não tem. Então a gente precisa pensar em um cara for aparecer agora, ou ele tem que ter uma estrutura muito bem estruturada em volta dele, para uma equipe para ele ganhar essa corrida de Fórmula 1, ou talvez assim, uma exceção, um cara que tem um apelo massivo de mídia e de massa muito grande. Igual aconteceu com o Trump lá com os americanos, que era um cara que teve um apelo de massa muito grande e tinha muito dinheiro, né? Apareceu um cara agora que tenha um apelo da massa muito grande. Dando um exemplo aqui, talvez um Sérgio Moro da vida. Óbvio que o Sérgio Moro é odiado e amado por uns e por outros. Eu não gosto de nenhum dos dois posicionamentos, nem odiado nem amado. Acho que tem os méritos de ter feito muita coisa aí, né? Mas a gente precisa olhar ainda de forma neutra até entender o que é o que nesse país que infelizmente vive de mentiras. O país não, o mundo inteiro de mentiras e de fake news, né? Mas enfim, assim, tô dando um exemplo só de um cara assim. Bom, então é isso que eu queria falar sobre a política, tá? Vamos se posicionar de forma consciente, entender quem que é cada um de verdade, tentar aprender e absorver. Cuidado com rede social, tá? A rede social te deixa burro. Se você gosta do Bolsonaro, só vai aparecer notícia boa do Bolsonaro e ruim dos outros pra você. Se você gosta do Ciro Gomes, a mesma coisa. Se você gosta do Lula, a mesma coisa, só vai aparecer notícia ruim do Bolsonaro e do Ciro Gomes e notícia boa do Lula. Enfim, rede social, o algoritmo das redes sociais te coloca numa bolha burra. Cuidado com isso, porque isso muda o cenário da eleição inteira, tá? Então é isso, vamos se posicionar de maneira neutra, sábia, querendo aprender. E aí depois que, lógico, você tomou uma posição e decidiu, você tem sim que tentar defender o seu lado, porque o futuro do nosso país está dependendo disso, tá? E eu estou no momento agora mais de tentar absorver do que
dar uma opinião de verdade que a gente ainda não tem, tá bom? É isso, espero que tenha ajudado vocês e um forte abraço. Fala moçada, eu queria agradecer cada um de vocês de coração por estar nos acompanhando, por estar ajudando a espalhar essa nossa mensagem positiva de produtividade. Eu te peço de coração que continue nos acompanhando, curta, comenta, compartilhe com os amigos que você quer que cresça também, porque isso é o que nos mantém vivos, isso é o nosso oxigênio que a gente respira aqui. Muito obrigado e um forte abraço.